escravidão. Mas por o direito mesmo, eu acho que era para fiscalizar todo mundo mesmo. Porque se já tem esse direito de trabalho de carteira assinada, todo mundo é para trabalhar de carteira assinada mesmo. Você acha que não é não? O seu Joaquim quer se aposentar logo. Mesmo sem ter tempo de contribuição, o trabalhador rural com 60 anos tem direito a um salário mínimo por mês. Por que é que o senhor continua aqui? Ah, é porque era o jeito que tinha. É o jeito. Oba, a gente está procurando algumas propriedades, algumas pessoas que já foram, onde já encontraram a presença de trabalhadora na hora da escravidão. A gente soube de um problema que o senhor teve em 2013 com isso. Foi que os trabalhadores não trabalhando e o pessoal chegaram lá e atuaram, sem nada, tudo em dias e tudo, só porque não tinha carteira assinada. O senhor acha que o senhor estava errado? Acho que estava errado não, estava errado não. Porque todo mundo na época praticava a mesma coisa, fazia o que eu estava fazendo. O senhor acha que as condições eram boas de trabalho? Não, as coisas podiam ser boas, mas pelas condições do preço, da cadeira, não podia dar uma condição melhor para eles. Ele, como meus colegas também, não podia. Comida melhor, água melhor, para dormir melhor. Exatamente, pela condição de... O preço do produto da mercadoria na época não... Era inviável. Era inviável, não tinha condição. Já extraiu alguma folha de cana-uva, senhor? Viajei como? Já tirou a folha? O senhor já trabalhou com trabalho braçal? Não, eu tenho os dentes trabalhando toda a vida. Trabalhar não mata ninguém não. É isso. O sul da Bahia é historicamente conhecido pela produção de cacau. E esse ano foi também um cenário de flagrantes de trabalho escravo. Eu mostro aí qual é a água que vocês consomem. Essa aí é tanto a de beber quanto a de lavar roupa, é? É para tudo. Muita alga, mosquito. A água que eles bebiam não era água potável. A água, inclusive, estava com angerinos, né, que são filhotes de sapo. Não havia sanitário para esses trabalhadores. Eu estava pedindo por socorro. Nas minhas orações, dentro da lavoura, debaixo dos pés de cacaueiro, eu estava pedindo a Deus por socorro. André é um dos 10 resgatados pela fiscalização. Ele trabalhou 1 ano e meio na fazenda. E eu não saí antes porque eu não tive condição de pagar um frete para me locomover de lá para cá. Na média de 450 a 500 reais, né? O frete de lá para cá. E eu não teria essa condição. O senhor ganhava quanto mais ou menos esse valor? Na média de 150 a 200 por mês. Por mês? Isso. Para sustentar... Essas 4 crianças com a esposa e a minha pessoa. É feito um contrato com esse trabalhador onde se diz que ele vai receber metade da produção. Então, nos períodos de alta produção, ele até consegue tirar mais do que um salário mínimo. Mas no período de baixa produção, que geralmente se dá entre os meses de outubro e maio, ele não consegue tirar nem meio salário mínimo. E nesse caso, o que chamou a atenção da gente foi que é uma fazenda grande. Ela tem mais de 17 propriedades aqui na região. O proprietário é também dono de um shopping aqui na região. Mas assim, o contraste entre a forma como ele gere alguns negócios dele e a forma como ele gere a atividade rural dele era muito contraditória. A gente tem, na verdade a gente está fazendo uma matéria sobre trabalho escravo e a gente viu que o grupo Chaves, 2 fazendas tiveram resgate de trabalhadores. A mesma empresa já havia sido flagrada no ano passado com 120 trabalhadores em situação de escravidão. Como é que faz? Você quer voltar amanhã? Pode ser de manhã? Então, me deixa no telefone. Pouco depois, a secretária da empresa liga para nós. Ô, senhora Monique, a senhora ficou aqui amanhã no grupo Chaves, mas assim, não vai ter ninguém aqui não, viu? Conversei com o diretor, eles não vão estar aqui, eles não vão se pronunciar. Eles não vão se pronunciar, então? Não. Nem nota, por e-mail, telefone? Não. Alguém na fazenda? O Ministério Público do Trabalho pede cerca de R$1 milhão em indenizações para os trabalhadores. Os bens do Grupo Chaves chegaram a ser bloqueados no ano passado, mas nada foi encontrado nas contas da empresa. Nessa casa aqui, na zona oeste de São Paulo, fica a sede da Repórter Brasil,
uma organização não governamental que se especializou no combate ao trabalho escravo. Há quanto tempo existe a Repórter Brasil? Desde 2001, 16 anos. De um tempo para cá, a questão do trabalho escravo piorou, né? A crise, esse retrocesso que a gente está vivendo das políticas de combate ao trabalho escravo. Então, hoje a gente recebe muita denúncia do Brasil inteiro sobre casos gravíssimos de violação, de violência. Você imagina um trabalhador fazendo extração seletiva e ilegal de madeira, que é totalmente ilícita. Como é que ele vai ficar no mato? Ele tem que ficar na pior condição possível, porque ele não pode ficar aparente, né? Ele tem que se esconder dos órgãos de fiscalização. Nesse ano, a equipe da ONG registrou uma ação inédita de libertação de madeireiros escravizados. É o Ministério do Trabalho! Quer falar com vocês! Pode vir sem medo. Pode vir sem medo! Todos nós viemos aí, mas nós estamos com medo. Muito medo, assustado mesmo. Ele fala, melhor pagar 3 mil para um pistoleiro do que pagar 5, 6 para um funcionário. Isso é mais barato para ele. Ele ameaça, mostra o revólver. Ameaça com a pistola na cara. Tem muita morte dentro do mato. Muito perigoso. E também denunciou as condições de trabalho de índios que extraem a piaçava. 1 quilo de café, R$14. 2 bermudas jeans, 96. Esse talão aqui, ó, deu R$923,30. Tinha que fazer mil quilos de piaçava para pagar. Depois das denúncias, a ONG passou a acompanhar também as empresas que se beneficiam do trabalho escravo. Você entra no aplicativo e aqui você tem as marcas e as cores, né? Tem mais de 200 marcas, tá vendo, que a gente monitora. A ideia é informar os compradores de roupas sobre a responsabilidade das marcas. Esse ano também a M-Officer ela foi condenada pelo trabalho escravo, reafirmando a responsabilidade da marca sobre o que acontecia nessas oficinas. Em sua defesa, a M-Officer afirma que sofreu uma injusta perseguição e que não tinha ingerência ou controle sobre as oficinas contratadas. A Justiça considerou que os documentos comprovavam que a M-Officer definia em detalhes a produção das peças. Condenada em segunda instância, a M-Officer pode ser a primeira grande marca a ser banida do estado de São Paulo. A loja é uma das monitoradas pelo aplicativo. Nas suas políticas, ela não informa se rompe ou não o contrato com seus fornecedores, ou seja, é um mau sinal se ela não informa. Um sinal pior ainda, não divulga se realiza algum tipo de auditoria nas condições de trabalho e não comunica aos clientes que as ações que desenvolve para evitar o trabalho escravo. Empresas flagradas com trabalho escravo são colocadas na chamada lista suja do Ministério do Trabalho e ficam impedidas de receber empréstimos em bancos públicos. A lista ficou durante 2 anos suspensa por uma liminar do STF. E durante esse período, a Repórter Brasil e o Impacto entraram com pedidos de acesso à Lei da Informação para poder, ao menos, publicizar essa informação. Então, durante 2 anos, é como se a lista estivesse censurada. A gente chamava ela de lista da transparência, porque a gente não podia chamar de lista suja, porque não era lista oficial. 349 empresas, né? Para o presidente do Sindicato dos Auditores do Trabalho, a lista suja está no centro das mudanças que o governo quer promover. Nós acreditamos que é esse o objetivo da portaria assinada pelo ministro do Trabalho. É dificultar a caracterização do trabalho escravo, esse que é objeto da exploração principalmente daqueles que estão representados pela bancada ruralista no Congresso Nacional, para que eles não sejam inseridos na lista suja. Nós viemos até Brasília conversar com um representante da Frente Parlamentar Agropecuária, conhecida como a bancada ruralista. As mudanças que o Ministério do Trabalho e Emprego tentou promover foram criticadas por várias entidades internacionais que elogiavam a nossa política de combate ao trabalho escravo. Por que mudar as regras? Por que mudar as regras? Eu volto a dizer, porque nós temos conceitos muito abertos. Eu imagino que o ministro deva ter muitos recursos de gente dizendo, escuta, eu não posso perder minha fazenda porque tem lá, não tem saboneteira, porque não tem suporte de toalha. E precisava fazer alguma coisa nesse sentido. Esses fatos que o senhor apontou, eles são referentes a alguma fiscalização? Isso aconteceu de fato? Aconteceu de fato. Nós temos isso lá na frente, né, os dados onde são coletados o que tem acontecido no país. Vocês podem nos dar, por gentileza, esses dados depois para a gente examinar? Tranquilamente. Posso sim.
A Frente Parlamentar da Agricultura enviou para nossa reportagem 9 exemplos de empresas fiscalizadas em 2011, 3 delas com trabalho escravo. Pela comparação da bancada ruralista, as autuações deixariam dúvidas sobre a definição de trabalho escravo. No entanto, auditores consultados por nossa equipe afirmam que os ruralistas não levam em conta as diferentes gravidades das autuações, que são descritas pelos fiscais em cada relatório. Há autuações muito mais graves que outras. Num dos casos citados pela bancada ruralista, os empregados eram coagidos a comprar do armazém da própria fazenda. Isso é uma irregularidade presente só onde há trabalho escravo. O deputado citou um caso de uma empresa autuada por falta de saboneteira. Mas ele ignora que a mesma empresa recebeu outras 44 autuações, incluindo falta de banheiros, condições precárias de alojamento, falta de água potável e trabalho sob risco de acidentes graves. Em plena fase de negociação com a base aliada para conseguir votos no plenário contra a segunda denúncia, a portaria que mexeu na fiscalização do trabalho escravo representou um agrado à bancada ruralista, que tem 200 deputados. O ministro da Agricultura admitiu a negociação com os ruralistas. Nós temos um momento confuso e a classe produtora resolveu levar essa reivindicação ao presidente e ele atendeu e nós só temos a comemorar isso. Eu não diria pressão, enfim, reivindicação, porque você percebe em muitas situações em que alguém é punido e ele não tem alternativa. Depois da portaria que alterou as regras de fiscalização, auditores protestaram em várias cidades do país. Eu já participei de umas 40 ações de combate ao trabalho escravo e dessas 40 ações, se fosse aplicada essa nova portaria do senhor ministro do Trabalho, apoiada pelo senhor presidente da República, praticamente nenhuma seria configurada como trabalho escravo. Roberto coordena a equipe de combate ao trabalho escravo em Goiás. A água que eles bebiam era água muito turva, sem a mínima potabilidade. As instalações sanitárias eram mato. Os locais para preparo de refeição eram improvisados. Essas fotos, essas condições de moradia no trabalho e de falta de equipamentos de segurança, isso caracteriza trabalho análogo à escravidão? Sim, e que foi justamente a principal modalidade que essa portaria ela atacou. Ela tirou do conceito de trabalho escravo simplesmente a condição degradante de trabalho. No próximo bloco, nós somos do Ministério do Trabalho. Nossa equipe acompanha os fiscais do trabalho e registra flagrantes em uma obra de um prédio em São Paulo. O cara trabalha das 7, passa até 8, 9 horas da noite trabalhando aí, sim. Mais de 12 horas por dia vocês ficam na obra? Não recebe. E em fazendas do interior de Goiás. Colchão em péssimas condições, colchão mesmo barrete mesmo trocado. A empresa não forneceu nada para nós, mas ele não está para sobreviver. Ele anda com a 9mm. Você vai ver também ainda hoje relatos de ameaças contra trabalhadores rurais. O povo estava armado? Estava de quê?